Vamos lá! Nesta análise a gente vai mergulhar fundo para entender como um grande filme de super-herói que tinha tudo para dar certo acabou se tornando uma das maiores piadas da internet. Pois é, logo depois que o filme saiu, a internet foi implacável. Foi uma enxurrada de piadas e a opinião geral virou negativa assim num piscar de olhos. E os memes não paravam mais, sabe? Cada um mais criativo que o outro, sempre apontando de um jeito bem-humorado como o filme parecia não ter apelo nenhum para o público. Isso chegou num nível tão grande que surgiu aquela tendência online super sarcástica de dizer que o filme tinha faturado uma grana impossível, tipo 300 bilhões de dólares, Morbius. Virou um bordão. Tá, mas a pergunta que fica é, como que isso acontece? Como um filme de estúdio com tanto dinheiro envolvido vira motivo de piada? Para entender, a gente precisa analisar os pilares do filme que não funcionaram. E vamos começar pelo principal, o próprio herói. É aquilo, né? Um filme de super-herói depende totalmente do seu protagonista. E segundo a crítica, o Michael Morbius tinha falhas bem fundamentais. A gente pode resumir a fraqueza do personagem em 3 pontos-chave. Ele não tem nada de especial, é totalmente passivo e tem uma personalidade assim super esquecível. Primeiro ponto, ele não é especial. O filme diz que ele é um médico genial, um gênio, mas a gente nunca vê isso em ação, fica só na palavra. O roteiro até menciona que ele inventou um tipo de sangue artificial, o que seria incrível, mas isso é jogado na conversa e nunca mais explorado. A genialidade dele acaba soando tão convincente quanto a doença genérica que ele tem. Segundo ponto, a motivação. Tá, ele quer a cura. Mas pra quê? O que ele vai fazer depois? Sem um objetivo claro, ele se torna um personagem que não age, só reage. Ele é um passageiro na própria história. E aqui, a comparação com Tony Stark é perfeita. O Tony tem uma personalidade forte, ele move a história para frente. Já o Morbius, bom, ele é simplesmente arrastado pelos acontecimentos. A diferença é gritante. E quando junta tudo isso, o resultado é um personagem tão sensal, mas tão sensal, que ele vira uma tela em branco, perfeita para a internet ir lá e pintar o que quiser por cima. Agora vamos ver como esse herói vazio se encaixa no próximo grande problema do filme. Basicamente, ele não parece ser construído com cenas de verdade, mas sim com pedaços de informação. Muitas partes do filme são criticadas por existirem só para levar a história de um ponto A para um ponto B. Elas não são desafios interessantes, são só degraus na escada do roteiro. O filme é recheado de personagens explicando coisas o tempo todo, diretamente para quem está assistindo. A experiência de ver o filme acaba parecendo a leitura de um resumo da Wikipedia, sabe? É muita exposição. E os problemas? Os problemas se resolvem fácil demais. Fugir da prisão, conseguir ajuda, tudo acontece quase que por mágica. E se não tem dificuldade, não tem tensão, não tem drama. E essa abordagem, digamos, de baixo esforço, acaba dando ao filme todo uma cara de coisa antiga, uma relíquia de outra época do cinema de herói. Exatamente. O filme usa tipos de personagem e um jeito de contar a história que parecem muito ultrapassados hoje em dia. É como se ele tivesse sido feito uns 20 anos atrás. Os relacionamentos são muito rasos. A assistente é só um troféu, o vilão vira vilão do nada e os detetives só existem para criar um obstáculo. São funções do roteiro, não pessoas. E aí, várias situações soam muito forçadas. Do nada aparecem uns bullies, a polícia invade sem mandado, tudo parece artificial, fabricado para a história andar. E o público de hoje, que é muito mais esperto, percebe isso na hora. E chegamos ao ponto principal. Todas essas falhas, uma a uma, não são o problema sozinhas. O problema é quando elas se juntam e criam a tempestade perfeita para o bullying da internet. Pensa bem, é uma receita. A base é um herói sem personalidade. Aí se joga por cima um monte de cenas que só servem para dar informação. E o tempero final é essa cara de filme velho. O resultado? Um prato cheio para as piadas. Hoje em dia, a cultura da internet é extremamente rápida e afiada. Um filme é feito com baixo esforço, com uma qualidade que deixa a desejar, ele simplesmente não passa despercebido. A internet vai cair em cima. Isso tudo deixa uma última reflexão no ar. Será que, no mundo de hoje, o maior pecado que um filme pode cometer não é ser ruim, mas sim ser chato? Ser tão sem graça a ponto de ser completamente esquecível? Fica aí o pensamento.